Boa tarde! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo de religião, ok? Então, vocês na última aula fizeram o textinho com os pontos e aí agora, olha só, a Pro vai conversar com vocês. Eu separei algumas coisas aqui para falar nessa aula. Então, ó, respeitar os outros, respeitar a nós mesmos. Então, lembra que no começo das aulas a Pro falava que nós somos ensinados a sempre respeitar os outros, não é mesmo? Lembra da ideia do respeito? E aí, a Pro trouxe para vocês o respeito que nós temos que ter com nós mesmos. Então, imagina por um momento, então vamos entender, nós já conversamos sobre respeito, sobre autoestima, sobre os dois juntos. Então vamos imaginar por um momento que alguém parabeniza vocês por um resultado em alguma prova. Como vocês se sentem quando essa pessoa parabeniza vocês? Fala, nossa, parabéns, fulano! Você conseguiu essa nota, uau! Coloca vocês lá em cima. Como que vocês se sentem perante a isso? Acredito que você fica feliz, que você fica eufórico, uau, que legal! Porém, nós precisamos sempre prestar atenção nas emoções, porque elas conversam muito com a gente. Então, ó, se vocês ficarem muito felizes e se aquele comentário daquela pessoa for a base para a felicidade ou tristeza de vocês, é a partir daí que vocês precisam colocar o respeito por si. Por que, Pro, que você tá falando isso? Porque a partir do momento em que a gente coloca as nossas emoções e o que nós sentimos nas mãos do outro, a gente vira um refém, ou por exemplo, a gente vira um fantoche, entre aspas, daquela pessoa. Porque, por exemplo, imagina um fantoche e você é o fantoche e as outras pessoas são quem mexe a cordinha. Se elas fizerem um comentário feliz, você fica feliz. Se elas fizerem um comentário negativo, você fica triste. Então, as suas emoções começam a ser produzidas através dos outros e não do que você acha de si mesmo. Então, por exemplo, nessa prova, quem tem que ser o primeiro a acreditar que vai ir bem, que vai tirar um resultado bom, que vai estudar para isso acontecer, tem que ser vocês, tem que ser a gente, tem que ser cada um com as suas emoções. Então, se você não for o primeiro a acreditar que você consegue alguma coisa, todos ao redor que falarem ou que você consegue ou que você não consegue, vai mexer muito com você. Entenderam? Então, ó, quando a gente respeita e acredita no nosso potencial, mesmo que a outra pessoa fale aquilo, porque é muito bom receber elogios, mas mesmo que ela fale ou não fale aquilo, nós estamos felizes e nós estamos contentes com nós mesmos. Então, um outro exemplo, por exemplo, que também pode acarretar nessa ideia. Quando você espera muito de outra pessoa ou espera muito dos outros, você também fica como essa ideia do fantoche. Porque, por exemplo, se você vai fazer a prova, aí você tá esperando, você não tá esperando que você fique feliz com você tá esperando que outra pessoa fique feliz. E essa pessoa talvez não fique tão feliz ou não comente com você que ficou feliz ou não tenha a reação que você esperava que ela tivesse. O que vai acontecer? Você vai ficar frustrado por conta da expectativa que você criou para aquele momento. Então, o que a gente tem que fazer? O primeiro ponto e quem precisa primeiro acreditar e ser feliz somos nós. Então, por exemplo, de novo, quem tem que ficar feliz, quem tem que respeitar e quem tem que
torcer por nós, em primeiro lugar, temos que ser nós, ok? Então, a Pro separou alguns pontos aqui, que é quando não temos respeito próprio. Então, ó, quando nós, o primeiro tópico que a Pro colocou aqui é: não temos respeito próprio quando aplicamos rótulos em nós. Então, o que acontece? Se você coloca na cabeça que você é burra, que você é lerda, que você é feia, que você é gorda, que você é magra, que você é... qualquer adjetivo, qualquer rótulo que você coloca, automaticamente o seu inconsciente, que é coisas que acontecem na sua cabeça sem você ter controle, ele começa a limitar você. Então, por exemplo, se a gente imaginar, você tá primeiro livre, que é quando a gente respeita. A gente começa a colocar rótulos. Ah, porque eu sou burra. Fechou, já tem um aqui. Ah, porque eu sou lerda. Porque eu sou gorda demais. Porque eu sou... porque eu não sou engraçada, porque eu sou péssima em alguma coisa. Tá vendo que depois que você tava livre, você começa a ficar com várias paredes ao redor de você. E aí, o que acontece quando você vai fazer alguma coisa? O seu inconsciente, você nem tá pensando naquilo, ele já manda o que você fica falando pra você. Não, você não vai fazer isso não, porque você é aquilo. Então, se a gente for pensar... quando a gente nos rotula como burra. Aí a gente tá lá pensando, sempre fica falando, ah, porque eu sou muito burra, ah, porque eu sou muito burra, ah, porque eu sou muito burra. Quando nós queremos fazer alguma coisa que depende da nossa inteligência, automaticamente o nosso inconsciente manda pro nosso pensamento assim, não, porque você é burra. Entenderam? Então, quando a gente coloca rótulos, nós mesmos estamos nos limitando a alguma situação. Então, todo rótulo precisa desaparecer, porque se em algum momento você pode realmente não ter tido a inteligência necessária, mas tudo na nossa vida é mutável. Então, você vai estudar e você vai adquirir aquela inteligência. Nada é para sempre, a não ser esses rótulos que todo mundo fica colocando na cabeça. Então, a gente sempre que a gente perceber que a gente está criando um rótulo para nós, a gente tem que, desfazer esse rótulo. Falar, não, eu fui agora, mas eu não preciso ser para minha vida toda assim, tá bom? Outra coisa que a Pro trouxe pra gente como respeito próprio. A ideia de que não nos tratamos como nós nos deveríamos tratar. Então, se a gente imaginar, muitas vezes, quando um amigo vem falar alguma coisa pra gente, alguém vem falar algo para nós fazemos o quê? Nós aconselhamos, nós falamos coisas boas para ele, enfim, não é mesmo? E aí, o que acontece e o que tem a ver, Pro, com respeito próprio? Quando acontece alguma coisa com a gente, ao invés da gente nos tratar do mesmo jeito que nós trataríamos uma outra pessoa, a gente nos trata mal. Então, o que acontece? Quando o amigo vem, por exemplo, falar assim, ai, eu fui muito mal em uma prova, chorando, eu fui muito mal em uma prova, porque eu pensei que eu ia bem, mas eu não fui, e eu tô muito triste. O que a gente fala para esse amigo? Acredito que vocês pensam em várias situações, né? Várias falas. Então, a gente pode falar que ele não foi tão mal nessa, mas na próxima ele vai estudar mais e vai ser, que já passou, que agora ele tem que estudar só para a próxima. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar fazer com que ele não fique mais triste, né? A gente vai tentar deixar ele alegre.
Mas quando isso acontece com a gente, então quando isso acontece com vocês, o que a gente começa a fazer? A gente não pensa assim, ai, porque deveria. Ai, porque na próxima vez eu vou ir muito bem, foi só dessa vez que eu não fui tão boa, mas eu vou estudar mais e eu vou buscar. A gente deveria buscar soluções para a próxima vez. Não, o que acontece? Que é uma falta de respeito próprio, a gente fica lá chorando as pitangas, fica mal falando porque você é burra, porque eu sabia que você não ia bem, porque eu não sei nem fazer uma prova, porque fica lá falando vários pensamentos, tratando, quase pisoteia assim, ó, pega você assim, joga no chão e pisa em cima. É basicamente isso, né? Mas não, o que não deve acontecer, o que é ao contrário, é o que a gente faz com um amigo, que é incentivá-lo para a próxima prova, ok? O outro tópico que eu trouxe é quando acreditamos, que é uma falta de respeito próprio, quando acreditamos que a vontade do outro são maiores que as nossas. Ai, eu vou brincar sempre da brincadeira que a fulana disse, porque ela sempre tem brincadeiras mais legais do que a minha. Quem disse? Quem disse que você também não tem uma brincadeira legal? Quem disse que todo mundo não pode gostar dessa vez da brincadeira que você inventar? Então, o que acontece quando a gente não tem respeito próprio? A gente fica lá na vontade de falar que essa brincadeira que eu pensei é muito legal. Ah, mas eu não vou falar não. Vai que ninguém gosta, vai que todo mundo dá risada de mim. Ah, quando a gente respeita... Peraí, que olha o carro do... Passou. Então, quando a gente acredita que a nossa vontade também é importante, a nossa vontade também é igual à vontade da amiga, a gente também quer falar. Uma coisa importante nesse ponto e nessa questão de respeito próprio e vontade em si, é que quando você coloca que a sua necessidade, a sua vontade é igual à vontade do outro, ou às vezes mais importante, não significa que toda vez todo mundo vai aceitar a sua vontade. Não é isso. O carro passou de novo. Então, o que a Pro estava falando? Que quando a gente aceita, a gente respeita, não significa, e a gente fala, não significa que todas as nossas vontades vão ser atendidas pelo outro. Mas o que é importante é você transmitir, você expressar qual é a sua vontade. Quando você transmite ela, já é um grande respeito próprio. E aí, o fato de aceitarem ou não é um outro quesito. E que tudo bem não aceitarem também, tá bom? Próximo tópico. Às vezes, quando a gente não tem esse respeito próprio, e ó, essas coisas que a Pro fala pra vocês, é desde criança até vocês crescerem, vocês têm que lembrar disso. Porque olha só, quando a gente não acredita na gente, quando a gente não tem esse respeito próprio, a gente acha que sempre o outro é melhor que a gente. Então, a gente sempre tá, ó, lembra do patamar? Que a gente sempre tá aqui embaixo e qualquer outra pessoa tá lá, ó, lá em cima. E aí, o que acontece? A gente não fala nossas vontades, a gente fica nos rotulando, todas essas coisas. E aí, o que a Pro trouxe também pra gente, que é o quê? Quando a gente tá com a falta de respeito próprio, a gente acredita que o outro sempre merece mais do que a gente. Então, às vezes, a gente não para e pensa, nossa, mas eu já fiz tanta coisa, e aí o outro vai merecer mais do que eu sobre aquilo, mas eu tô fazendo mais. Então, quando a gente não tem o respeito, a gente não vai nem conversar sobre, olha, eu acho que eu mereço mais.
Porque a gente sempre faz o quê? Coloca o outro acima. Ah, não, ele deve ter ganhado porque ele é melhor do que eu mesmo. Não. E se ele ganhou, vamos analisar se ele mereceu, se o que aconteceu, o que ele fez. Mas o que a gente não pode fazer é não reivindicar o que é nosso direito também, ok? E o último tópico que a Pro separou foi: não falamos o que nos incomoda pro outro com medo de incomodá-lo. Então, olha só que engraçado. A gente não fala o que nos incomoda por medo de incomodar o outro. Então, peraí, incomodar você tá tudo bem, mas incomodar o outro, não podemos. Quem disse isso? Se tá te incomodando alguma coisa, qualquer situação, chega na pessoa, chega na sua amiguinha, chega no seu amiguinho, chega no papai, chega na mamãe e conversa. Olha, eu me incomodei quando aconteceu isso. Eu me incomodo quando acontece aquilo outro. Porque quando você fala o que te incomoda, a outra pessoa já fica sabendo. Ah, não, a gente, fulano não gosta quando faz isso com ele. Entenderam? Porque as pessoas, elas não têm ainda uma bola de cristal para saber o que te incomoda e o que não te incomoda. Então, o que você tem que fazer? Não é chegar brigando, fazendo uma birra, chorando, tudo aquilo. Não, é chegar e falar, me incomoda quando isso acontece. Porque a gente não pode ficar à mercê ou quando a mercê que digo na vontade dos outros. Então eu não vou falar o que me incomoda, porque senão o outro vai ficar incomodado. Se ele ficar incomodado, aí ele também tem que se resolver internamente e vir conversar com você por que ele ficou incomodado, ok? Para a atividade do dia de hoje, dessa aula, vocês vão colocar lá no caderno se você, em algum momento, já faltou com algum desses respeitos próprios que a Pro falou, ou algum outro respeito próprio que você pense. Vocês vão colocar lá no caderno, vocês vão criar um texto falando sobre essas situações que vocês faltaram com respeito por si mesmos, ok? Um super beijo e até mais!